da gratidão, né? A gente comemora o Thanksgiving daqui umas semanas e para quem já mora aqui, sabem que é o dia de ação de graças. É um dia muito importante aqui em que as pessoas se reúnem para agradecer mesmo pela colheita. Dizem que começaram pela colheita, então a gente agradece pelo que Deus nos providencia dia a dia para que possamos viver aqui na Terra. Quando a gente vai preparar um sermão, o Bruno que pregou esses dias, o Orlando pregou, e todo mundo quando vem aqui à frente, eu não sei se vocês pensam assim, mas eu tenho a impressão de que o que eu poderia dizer que vocês ainda não saibam? Parece que por sermos cristãos, estamos aqui, oramos, estudamos a Bíblia, tem tanta coisa que é meio que óbvia. E dizem que o óbvio precisa ser dito, porque às vezes tem uma clareza maior. Então, quem não sabe que um coração grato, um coração alegre, um coração... Em Provérbios diz que um coração alegre, não um coração grato, formoseia o rosto. Então, muda o nosso semblante. Eu espero trazer alguma coisa que, quando alguém está pregando aqui, eu fico prestando muita atenção, porque eu sei que uma frase que a pessoa falar vai mudar a forma como eu vou fazer da minha vida dali para frente. O mais interessante, quando eu olho para trás, a forma como eu vivia ou algumas pessoas que eu conheço, eu consigo enxergar a mudança. Nós não somos aquele negócio de pau que nasce torto, morre torto, eu sou assim, nasci assim. Então, às vezes, a gente é uma pessoa mais emburrada, mais brava, ou menos ingrato. E aí a gente aprende o poder da gratidão e fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou experimentar isso na minha vida. Esta é a ideia da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Talvez, se vocês souberem o quanto isso muda o jeito, não só o rosto, como a Bíblia diz, muda a feição, a fisionomia de uma pessoa alegre. Se você bater o olho nela, andando na rua, eu vou ensinar um negócio para vocês fazerem de vez em quando. Quando você estiver num lugar público, pode ser um restaurante, uma praça, comece a observar o rosto das pessoas. E vocês vão aprender uma habilidade que nós temos nata, que chama espelhos neurônios, que é ler a emoção que a pessoa está sentindo. Você consegue olhar para a pessoa e falar assim, olha lá, aquela ali está preocupada. O olho da pessoa, quando ela não está focando no que ela está vendo, ele fica como se fosse visão de túnel, que a gente chama, que ele não está olhando para nada, ele está assim. Aí você fala, oi, aí ela, né? Entendeu? Mesmo que esteja olhando para você, mas o olho não está focado. E eu faço isso direto, é muito interessante. Às vezes eu entro ali no Peneira, e eu fico ali sentada e fico olhando as pessoas entrar a porta dentro. Eu falo assim, esse homem é bravo, esse homem é legal. Essa mulher está preocupada, essa mulher hoje... A gente demonstra nas pequenas feições. Inclusive tem agentes do FBI que são especialistas em ler a fisionomia das pessoas nas microfaciais e comportamento do corpo também, que o corpo fala, se ela está mentindo ou se está contando a verdade. Diz até que se a gente olha para cima, para o lado esquerdo, está lembrando de alguma coisa. Quando olha para baixo, não sei o quê, está inventando alguma coisa. Tem esses negócios assim. Então, a gratidão, eu vou mostrar para vocês, biblicamente falando e neurocientificamente falando, existem estudos que os médicos comprovaram que como o nosso cérebro ele é moldável, como se fosse uma massinha de moldar mesmo, existem vários caminhos, como se ele fosse um mapa. E se a gente começar a ir para o caminho da ingratidão, ele molda naquele caminho. Ele fica... Imagina São Paulo à noite, todas aquelas luzes. Tem luzes no nosso cérebro que ficam mais iluminadas, certo campo, certo lugar aqui, do que outros, conforme o tanto que a gente usa. Aquelas ruas que a gente mais percorre. Então, se por acaso você notar que você está começando a reclamar da vida, tudo você fala assim, é muito difícil para mim, eu não consigo, porque foi ele. Eu sabia que não ia servir para mim, eu sabia que não ia dar certo. Esse tipo de coisa, quando você vê, ele virou automático. Você não vai mais perceber, quem vai perceber são as pessoas ao seu redor, que vão falar assim, mas tudo você reclama, nossa, como você é uma pessoa pessimista, nossa, como você não consegue enxergar as coisas boas. Porque quando você começa a ir por esse caminho, ele se torna quase que automático e você não vê mais que você se tornou uma pessoa ingrata.
ou reclamona, ou é tipo os dois passarinhos que existem. O beija-flor, enquanto está voando, ele vê flores. Ah, eu vou ali, deve ter um pólen bom ali, deve ter um melzinho ali. E ele fica só vendo flor. E o urubu fica procurando carniça. Qual pássaro nós queremos ser? Você vai ficar sobrevoando e falar assim, ah lá, as mesas lá, de cabeça para cima, de pé para cima, quer dizer. E não sei o quê. E sabe, gente? Então eu vigio, e eu quero dizer para vocês que não é automático do ser humano ser grato. Não é um caminho fácil. Esse tem que ser buscado, esse tem que ser vigiado. Toda hora eu vigio minhas palavras, toda hora eu quero que vocês façam um segundo teste. Além de ler a fisionomia das pessoas, você vai lembrar que você também tem uma fisionomia e qual é o semblante que você está passando para as pessoas. Essa era a primeira coisa para você fazer. Olhe para você no espelho e olhe assim, essa cara é cara de gente alegre ou cara de gente triste? É cara de gente reclamando ou é cara de gente que está sempre feliz? Olha para o seu rosto, olha para expressões. Eu, não julgando assim, mas já julgando. Quando você vê uma pessoa bem velhinha, que tá com todas as rugas, né? Não fez botox lá, envelheceu naturalmente. Se a boca dela é muito engenhada assim, mas muito mesmo assim, e o rosto assim, com aquelas expressões de braveza, parece que ela fixa. Ela fixa. E por mais que ela não esteja, você olha e fala assim, ela foi brava. E pode perguntar pra frente, é uma mulher brava, daquelas mulheres que só brigava, que só reclamava, que não sei o quê. E muito me admira, depois no final da vida, tá lá sozinha, ninguém vai visitar, ninguém vai passear, porque, gente do céu, você chega perto da pessoa, foi essa irmã aqui que falou hoje na escola sabatina, que tinha uma mulher lá na igreja que era muito reclamona, porque ainda tem mais uma coisa que eu quero que vocês saibam. O nosso pensamento, por ele ser uma luz acesa, como São Paulo, eu disse para vocês, eles emitem ondas. Essas ondas são lidas no aparelho do encefalograma, quando você entra lá dentro. Eles costumam colocar imagens. Quando o médico quer saber qual área do cérebro gosta da alegria ou quando sente tristeza e tal, eles sabem mapear isso porque todo pensamento gasta energia e toda energia produz uma onda cerebral. Essas ondas são medidas em hertz. Tem música no YouTube, se vocês quiserem acalmar o seu coração e o seu cérebro, porque um está conectado ao outro. Se você tem pensamentos de medo, acelera o seu coração. Se você tem pensamento de paz, seu coração fica em paz. Essas músicas entram no nosso cérebro e elas organizam as ondas cerebrais. Alfa, delta, gama, elas são medidas nessa frequência. E você pode acalmar o seu coração, a sua mente com a música. E o seu pensamento, ele... raciocina comigo, como é que a nossa oração chega no céu? Eu estou aqui falando na terra, eu estou orando, Deus está no céu, os anjos estão aqui. É o anjo que leva, é o anjo que fica aqui perto e anota, e Deus depois toma nota. É Deus que tem o poder de ouvir. Como que vocês pensam que tem essa conexão do cérebro humano, que eu posso orar só em pensamento, não preciso nem do pensamento se tornar uma palavra, e Deus consegue ouvir e responder? Às vezes a gente escuta uma voz através dessas ondas. Deus, antes que o ser humano descobrisse a internet, que eu estou usando aqui hoje, que descobrissem o Wi-Fi e o rádio, quando a gente conecta, você encontra exatamente como é que um telefone aqui dos Estados Unidos se conecta ao Brasil, ao vivo, imediatamente. Quais são essas ondas que levaram? Então Deus tem essa conexão muito antes do ser humano descobrir, em que imediatamente ele está nos ouvindo, como se fosse um portal que abrisse, Deus está presente, ouvindo através dessa ligação que nós temos. Então, se você está num ambiente de uma pessoa que reclama muito, o que ela emite no cérebro dela conecta com você. Quando você fala assim, eu saí de lá carregada, nossa, parecia umas coisas estranhas. Como cristãos, a gente não gosta muito de falar dessas coisas, porque parece misticismo, parece mágica, não sei o quê. Espiritismo e tal. Mas é físico, é verdadeiro, é real. Aí as pessoas falam que parece que era gente sugando a sua energia, uma áurea, que a minha aura foi como se alguém penetrasse no seu campo magnético de proteção
e sugasse a sua energia e você sai de lá assim, para baixo. Primeira coisa, fisicamente falando, é os ombros, eles caem. Eles caem. A gente tem uma posição de fechar. Fechar, eu tô triste, eu tô carregada, eu tô sobrecarregada, eu tô ruim. Quando você quiser mudar o seu humor, você pode também usar o seu corpo. Você olha para o espelho, coloca uma posição para mulheres, abre um pouquinho as pernas, coloca as duas mãos na cintura, posição de Mulher Maravilha, que a gente chama, e fica nessa posição durante uns 2 minutos, olhando para você, é sério, eu tô falando sério. Aí você olha assim e fala, eu sou filha de Deus, e do homem é do Superman, do homem é do Superman. Como que o Superman fica? Uns momentos antes de você... Vamos supor que você está chateada com alguma coisa, mas você vai entrar num ambiente em que você não quer ficar daquele jeito perto das pessoas. Então, essa é uma forma de você mudar rapidamente. Em 2 minutos, fique de frente para o espelho, coloca as duas mãos na cintura, dá ao seu cérebro, ao seu subconsciente, fala assim, pera, essa posição é de poder, empoderamento, coloca a mão na cintura. Então, ele começa a produzir neurotransmissores correspondentes à posição que você está no corpo. Se você propositalmente se colocar numa posição levantada e levantar os seus ombros, você vai mudar e você vai falar, como isso aconteceu? Isso é de verdade. Então, toda vez, olhe bem seus ombros, olhe bem sua cabeça, se você não está andando assim na rua. Andando assim. Quem anda assim na rua tá caçando alguma coisa, tá procurando. Não, ele tá assim, ó. Aí vai cair, e não sei o quê. Pode ter certeza que na cabeça dele, mas está amaldiçoando, assim, ele e a geração dele, e a anterior, os anjos do mal, porque aí é verdadeiro, né? A gente acredita nisso. Os anjos do mal estão ali na cabeça dele, em cima dele. É isso mesmo. E piora a situação. É como você abrisse mesmo a sua proteção, a sua áurea, porque nós temos 5 janelas da alma, que é o seu ouvido, seu nariz, sua boca, sua mão, o tato, né? Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o que leva para o subconsciente, que não enxerga aqui atrás, aqui o que você está vendo, tá? Ele está numa caixa fechada aqui atrás, e ele tem que armazenar o que você está vendo do mundo. E o que você está vendo? O que você toca? O que você escuta? O que você fala com a sua boca? De uma boca pode sair maldição e bênção, jorrar água doce e água amarga. Infelizmente pode, que às vezes a gente tá amaldiçoando a nossa casa. Oh, menino, mas de onde que você é? Puxou seu pai, a mãe dele especificamente, dizendo. Então, aí depois fala assim, não, esse menino é uma bênção, não pode, a gente tem que vigiar. Então, aí puxou a mãe, é bom de matemática, presta atenção na escola, inteligente, bonito, puxou a mãe. Mas... Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, eu separei vários versos bíblicos. Vamos ler isso, ó. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, um coração grato não é porque eu quero, é porque eu sou good vibe, não. É porque Deus pediu para nós, ó, seja grato em tudo dai graças. Essa notícia, quando vem pedir de oração, que uma pessoa está muito enferma, acabou de descobrir uma doença, está em fase já avançada, como que essa pessoa pode dar graça? Quando nós não passamos por situações nem semelhantes, a gente não tem ideia. Mas quando a gente passa uma coisa um pouco parecida, a gente começa a entender um pouco mais. Por exemplo, a Gilda já quase viu a morte, ela sabe um pouco mais. Sempre eu citada, né, a Gilda? Mas eu vou dar um exemplo assim, por exemplo... Em janeiro, fevereiro, março. Em março desse ano, eu tinha uma dor aqui, assim, fiz um ultrassom, tinha um tumor desse tamanho na imagem. Só que isso era um ultrassom. Aí não podia falar se era benigno ou maligno. Aí eu tive que esperar 3 dias, porque para completar não podia fazer o com contraste no dia lá. Nesses 3 dias eu falei assim, se for tumor no fígado, é muito rápido, porque fígado, pâncreas e alguns outros órgãos, eles espalham rapidamente. E eu até liguei pro Dr. Simonetti, depois ele me contou que ele falou assim, tadinha da Adriana, né? Tão nova, vai nos deixar. Então, você pensa na morte, eu falei assim, gente, se eu morrer, eu vou morrer rápido até. Aí eu falei, Leonardo, não chora não. Eu peguei com Deus, falei, Senhor, eu gosto de viver, mas se for para morrer, então me dá aquela paz que excede todo entendimento e console o coração, porque eu penso mais até nas pessoas que ficam, que vão sofrer
Porque a gente, quando fechar os olhos, é um abrir e fechar dos olhos, você não vai sentir nada. Mas as pessoas que ficam é que sofrem. Então, que console o coração delas. E aí você começa a pensar em toda a vida. Mas o que eu mais penso é que a nossa vida é passageira, de qualquer forma. Mesmo que vamos supor que eu fizesse um transplante e sobrevivesse. Resumindo, eu só tô aqui, né? Tô com essa cara, vocês estão vendo que não deu nada de grave. Eu fiz o ultrassom na sexta-feira com contraste e é um hemangioma. É uma mancha que pode nascer em vários órgãos internos, pode nascer no rosto também. Sabe aquela mancha bem vascularizada, que é um bolo assim, que não pode arrancar, não pode fazer cirurgia, porque ela é muito vascularizada, pode dar hemorragia e morrer. Provavelmente eu nasci com isso e só agora que apareceu e só descobrem por acaso. E vai ficar aqui e Deus me permitiu aí mais uns anos de vida. Mas todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por aquele dia, pensando assim, a graça é de graça. Por isso eu tenho gratidão e nós temos que ter gratidão por esta graça, que é de graça e não vem de mim. Então, o dia do preparo, às vezes a gente aprende uma coisa e pensa assim, eu vou ver. Eu vou colocar em prática daqui uns dias. Mas não é. A graça ela tem que ser colocada em prática todo dia. Então, porque todo dia é um dia que nós não conhecemos. E não é só de doença. Essa moça está doente. Quando eu olho assim, essa está doente. Esses dias, hoje, essa semana, eu mostrei para o Leonardo, até quinta-feira. A doutora Rosana Alves, ela já vem na Igreja Destino, você lembra? Ela está com uma doença que ela acabou de descobrir, que ela está com um desgaste aqui do maxilar. E ela está na TV Novo Tempo falando naquele programa claramente. Quer dizer, ela precisa de falar. É a voz dela que ensina todo mundo. E agora ela não está conseguindo falar. Ela diz que sente uma dor terrível, uma dor na nuca também. E os médicos estão descobrindo que doença é essa. E quando ela fala, a boca dela tá torta, bem torta, assim, bem desconfigurada entre o mandibular e esse negócio aqui, esse jogo que a gente tem, não tá direito. E aí a gente pensa assim, e eu quero que vocês pensam, Deus é psicóloga. É a psicóloga doutora Rosana Alves, que morou na Flórida e agora tá no Brasil, e tem a menininha Angelina. Quando ela tinha nascido, ela foi na Igreja Destino. Essa médica mesmo. Foi nossa igreja. Ah, foi na sua igreja que a gente estava lá. Eu vi essa semana. E hoje em dia, como ela até veio falar por que ela estava assim, porque as pessoas, a gente julga, a gente vê assim, hoje em dia a inteligência artificial, você já viu que ela fala com a nossa voz, mas parece que a boca não acompanha, então as pessoas acharam que era ou inteligência artificial, ou ela tinha feito botox e deu errado, ou um nervo trigêmeo aqui do rosto que estava deixando uma paralisação, alguma coisa. Aí ela explicou num vídeo lá. Esse tipo de situações, como a situação da Simone, que a gente foi lá na casa da Melissa e comprou a meditação dela, querido Jesus, a gente não consegue entender. Se eu tivesse com esse fígado, não dá para entender um câncer repetindo, não dá para entender um monte de coisa que a gente passa. Aí quando eu leio o verso, em tudo dai graça, o que dá para a gente continuar sendo grata é pensar assim, eu não sei por que isso está acontecendo. Por isso que Deus deixou os exemplos na Bíblia, como Jó. Mas eu sei que tem um propósito. E eu acredito em Deus independente disso. E a minha vida está nas suas mãos e por isso eu vou dar graça. Como Jó falou, eu vim nu e ao pó da terra voltarei. É bom viver, porque Deus deu essa alegria da gente viver. Agora, com essas dificuldades, sejamos gratos. Agora, tem pessoas, infelizmente, que existe um negócio, se a gente se afasta de Deus e começa a olhar para esses problemas, por que comigo? Mas por que aconteceu comigo? Eu sou tão boazinha, eu vou para a igreja todo sábado, Senhor, eu prego na igreja, imagina essa, né, igual essa doutora Rosana, é isso que eu uso, não sei o quê, e começar a um espírito de ingratidão e reclamação, o que era para ser se torna pior, mais doloroso, mais difícil e o fim não é nada bom. Então, muito cuidado com todas as provações que nós passarmos nessa vida, porque nós vamos passar, porque Deus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não significa que nós vamos ter uma vida suave no baile, como se diz, suave sempre, sempre assim. Não, a nossa vida é assim. Tem hora que você está no vale da sombra e da morte,
mas tu não serás atingido, né? E aí depois a gente sobe, aí fala assim, nossa, tá tudo bem, graças a Deus, a família tá toda boa, que os outros perguntam, faz muito tempo que não te vê, e aí, como é que tá tudo? Tudo bem, graças a Deus, o Leonardo trabalhando, os meninos estão bem, tá tudo bom lá em casa, ah, que coisa boa, foi bom te ver. A outra hora a pessoa te vê, ixi, tá doente, não sei o quê, mas em tudo dai graças. A nossa mente, nosso comportamento, ele é mais das pessoas olhar pra gente e ver como que a gente passa pela dificuldade, do que levar uma vida mansa, sem, assim, o barco está lá no mar, aí ele vai atravessar do Brasil até o Japão, e não pegou nenhuma tempestade. Este comandante foi tranquilo. Outro que pegar um monte de tempestade, ele vai ser muito mais experiente, vai ser chamado quando precisarem de uma pessoa que já passou por isso. Então, às vezes nós passamos as coisas na nossa vida, não é nem... Não é castigo de Deus, eu não acredito. Tem muita gente que é cristão de outras religiões que fala assim pra mim, não, Deus castigou ela, sabe? A filha é diagnosticada com câncer de seio. Aí a mãe falou, foi castigo de Deus, não estava nos braços do Senhor. Gente do céu, aí que Deus é esse? Não é. Quando eu vejo as pessoas doentes, eu falo assim, tomara que não pensa que foi Deus. A gente vive num mundo de pecado, cheio de problema genético, a contaminação de tudo. Infelizmente, o planeta é desse jeito e não é que é Deus, é castigo de Deus, é por causa que é Deus. Quando nós passamos por isso e nós nos fortalecemos, as pessoas buscam na gente o consolo, como ser humano, um apoio. Ai, fulano, porque você já passou por tanta coisa, né? Mas você ainda é feliz, você é alegre, eu vejo você rindo e tal. Como que é esse negócio? Me ensina a fazer isso, que eu tô passando só por isso aqui e já não dou conta. Então é para isso que nós passamos, para nos fortalecer e fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor. Porque elas veem que você já passou por tanta coisa e ainda tá aí, alegre, feliz. A gente não admira aquelas mulheres assim que perdeu isso, e passou por aquilo, e venceu isso. Aí você fala, essa pessoa é forte. A nossa fortaleza está em Deus. A nossa gratidão não é por nós mesmos, mas uma resposta de adoração ao maior dom, Jesus Cristo, o Salvador e Mediador. Isso nos tira do centro do universo e nos coloca na posição correta diante do Pai. Então, um coração grato, ele para de olhar para si mesmo, entendeu? Eu parei de olhar para mim, tadinha, né? Tá doente, vai dar... Não, olha para Deus, tiro eu do centro e olho não para o meu sofrimento, mas como eu posso usar isso que eu estou passando para, no futuro, ajudar outras pessoas, e as pessoas veem eu passando por isso, sorrindo. Eu quero ler para você um livro, ó, uma passagem aqui do livro, né, da Ellen White, A Ciência do Bom Viver. Peraí. A internet tinha compartilhado, agora não está compartilhada aqui, peraí. E ela fala que... Mas existem outros médicos também que dizem que um espírito grato, ele ajuda as células brancas do nosso corpo curar doenças. Então, é como se fosse uma pílula que um médico pudesse te dar e você fala assim, toma a gratidão. Eu vou dar para vocês um exercício para vocês fazerem, como se vocês tomassem essa pílula diariamente. E às vezes muitas doenças que podiam se manifestar, elas não aparecem, e as que você já tem, você pode ser curada de coisas como fibromialgia, doenças musculares, dores de cabeça, má digestão, insônia, até mesmo estados depressivos, não a depressão como doença, são curadas pelo espírito de gratidão. Como a gratidão é tão poderosa como remédio. Eu vou só ler aqui, Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela diz assim, ó. Aqui, ó. Coisa alguma, tá? Ciência do Bom Viver, página 251. Coisa alguma é nada. Nenhuma coisa tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, sabe? Melancolia. Aquele espírito reclamador. Então a gente tem que resistir
as ideias e sentimentos de descontentamento. Dever tão grande como é orar. Então, a mesma obrigação que nós temos de orar como cristão, principalmente, o mesmo dever que nós temos de orar é o mesmo de repelir um espírito melancólico. Olha para você mesmo. Vê se você é uma pessoa melancólica. Vê se não é você essa pessoa que reclama tanto. Se nos destinamos ao céu, como poderemos ir com um bando de lamentadores gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa do nosso Pai? Você entendeu? Se a gente está na terra preparando para morar no céu, como que durante esse preparo nós vamos ser um bando de lamentadores e reclamadores? Coisa mais triste é um cristão levar um título de crente resmungador, crente que só reclama. Fulano de tal é crente, mas menina reclama mais. Aí dá a impressão que ser crente é um pesar e que no mundo o povo acha muito mais prazer. E as pessoas do mundo são mais alegres porque estão aproveitando a vida, porque aproveitam o mundo. Aí o cristão ainda olha assim e fala assim, pode aproveitar, aproveita bastante, porque você vai ter só isso e eu vou ter o céu. Mas como é que você vai ter o céu se você só está reclamando aqui também? Aí o céu também você vai achar ainda alguma coisa para reclamar. Olha, vocês já viram isso? Ellen White fala que se esses resmungadores fossem pro céu, ele ainda ia achar defeito no céu. Nas flores, a flor tá muito amarela. Essa amarela é muito forte. Podia ser tudo rosa. E não sei o que, sabe? Gente, assim que você olha, mostra assim uma coisa linda, um mar assim, mas água gelada. Ah, gente, daqui da Califórnia, água gelada. Tá, mas o cheiro é bom e o mar é bom e as coisas são boas. Vamos olhar para as coisas boas. Os professos cristãos que se estão sempre queixando, continua no livro, e que parecem julgar que a alegria e a felicidade seja um pecado. Você acredita? Tem cristão que acha que alegria e felicidade é um pecado. Não possuem genuína religião. Os que encontram um funesto prazer em tudo que é melancolia, no mundo natural, que preferem olhar as folhas mortas em vez de colher as belas flores vivas, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales, revestidos e luxuantes, verdes, que fecham os sentidos, a jubilosa voz que nos fala na natureza e doce e harmoniosa ouvido atento. Estes não estão em Cristo, estão colhendo para si mesmo. Gente, a gente colhe para si mesmo, você está entendendo? Não é o mundo que não é maldição, não é o mundo que deu. Olha só, vocês estão colhendo para si mesmo tristezas, sombras, quando poderiam ter esplendor o próprio sol da justiça surgindo-lhe no coração e trazendo saúde em seus raios. Eu vou deixar para vocês lerem depois Ciência do Bom Viver, página 251, online, tá? Busca lá no Google e rapidinho lê essa página 251 inteira. Eu li 2 parágrafos, porque eu vou falar mais com as minhas palavras de tudo que eu li aqui. Quando o Dorival ligou, foi engraçado. Você prega dia 8, porque é gratidão. E aí o rapaz que tá pregando aquela série, como foge do tema, então prega sobre gratidão. Você tem um coração grato? Eu falei, Dorival, mas demais da conta. Mas é muito, é muito. Então tá bom, então você vai pregar e vai dar certo. E todo dia eu quero ser mais, eu quero ser mais. Quando eu vejo pessoas que contam milagres porque ficou grato, do tipo assim, o Leonardo, vamos supor, vou dar ele de exemplo aqui de novo. Vamos supor que não tem trabalho a semana que vem, não tem trabalho. Só que eu não fico triste, não deixo me abater, não me desespero. Eu falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai arrumar e vai ter, porque sempre teve, porque das outras vezes teve. E aí, e outra coisa que Ellen White fala, agradeça, quando você for pedir uma coisa, agradeça pelos que você já tem, porque aí essa coisa vem. Menina, mas é batata, nem que seja domingo, 8 horas da noite, que Deus é bom, é na hora, né? Ou segunda-feira, logo cedo. Alguém liga e arruma, eu só vou lá e agradeço. Eu sabia, Senhor, que isso iria providenciar. Mas eu só agradeço. Vocês já foram lá em casa? A Analice, tá? Eu tava lá arrumando a casa, aspirando, aí o vaso de flor, ela me deu umas flores, uns lírios. E os lírios tinham uns botões ainda fechados, uns abertos. Quem foi lá em casa sábado passado comemorar o aniversário, viu? E ele cheira, né? Ele deu um cheiro bom. Aí eu passei assim, deu aquele cheiro. Eu falei, peguei o celular, tirei uma foto, mandei pra ela e falei, muito obrigada. Você perfumando a minha casa, o meu dia, eu lembrei de você. E a outra flor também,
que chama, como chama aquela outra? Hortênsias. Ela me deu umas hortênsias e uns lírios, estão lá, vivinhos, na água e tal. Aí eu agradeço. E eu olho aquela janela lá de casa, que dá para ver aquelas montanhas, e agradeço. Ô, trem bonito. Eu subo de casa e falo, ô, mas que coisa boa. E eu agradeço tanto, tanto. Eu não sei se vocês assim. Gente, eu quero ser mais ainda, porque quanto mais eu agradeço, mais bênçãos tem. Então eu quero ensinar esse milagre para vocês. Todo dia, quando vocês orarem de manhã, como se fosse uma tarefa, procure 5 coisas para agradecer. Quanto mais você fizer isso, mais o cérebro vai trazer coisas para agradecer. Não vai ser repetitivo. 5 coisas, como se fosse... Vocês vão fazer isso pelos próximos 7 dias. Isso é uma tarefa mesmo, é como se fosse uma tarefa. Acorda cedo e fala assim, eu tenho que agradecer 5 coisas. Com o passar dos 3, 4 dias, vocês vão ver quanto fácil isso vai ficando. Primeiro você vai falar assim, eu agradeço porque eu tô viva, porque eu tenho 2 pernas, 2 braços, porque eu posso comer, porque eu tô respirando e pela água. Depois você vai ver que vai vir coisas mais profundas, mais... Seu cérebro, quando trabalha para encontrar essa gratidão, ele tava indo pro caminho da cura. E eu abro a janela, pá, a janela faz aquele barulho. Não, eu gosto de fazer barulho sonoro, né, quando eu tô fazendo as coisas. Aí, pá, cortina, tal, tal. Aí eu já dou de cara com uma árvore. Obrigada, Senhor, obrigada pelo verde. Se estiver chovendo, agradeça. Se estiver sol, agradeça. É diferente quando você fala assim, nossa, semana que vem vai chover, né? Vocês viram? Vai chover. Aí você fala assim, semana que vem vai chover. É diferente. Nossa, hoje tá quente. Ai, que calor. Fala assim, nossa, hoje o sol tá brilhando, né? Tá assim, radiante. Aí bebe água, então tudo dá graça. Mas eu agradeço. Agora, eu agradeço tanto, eu não sei se... Eu acho que vocês já fizeram isso, por isso que eu falo assim, muita coisa que eu vou pregar, eu acho que as pessoas já sabem, que já até viveram. Mas sabe aquela hora que você vai agradecer, que você chega e chora, de emoção? Nossa, tem hora que eu agradeço tanto que eu empolgo. Aí eu começo a chorar. Ah, meu Deus, obrigada, Senhor, porque tá aqui, obrigada por causa disso, por causa daquilo. Aí pronto, aquilo ali cura, lava a alma, você sai de ali renovada. E tem tanto motivo para agradecer, aí fica parecendo até que a gente é igual, cadê o Sérgio? Já foi? Ah, não, o Sérgio tá... Não, ele não tá traduzindo, né? Ah, tem gente... Ah, tá. Ah, o Raw... Aí a gente começa a chorar, né, Sérgio? Tudo a gente chora, aí vira aquele chorão. Porque ontem, por exemplo, eu fui com a Gabriela e as 2 netinhas passear. Aí eu pego a Emily, a menorzinha, olha assim, fala, mãe, que menina bonita, Jesus. A minha filha, eu tô vendo meus netos. Ai, que maravilha. Dá um arrepio assim na nuca, da gente imaginar que tá vivo ainda. Eu acabei de fazer 50 anos... Aí eu olho assim, tem hora que eu falo comigo mesma, eu falo assim, gente, e não é que eu cheguei nessa idade? Quando minha mãe tinha 50, eu achava assim, não, até os teus 50 vai demorar. Eu tinha 30, olhava para ela e falava, 20 anos, nossa, 20 anos é muita coisa. Não conseguia imaginar isso. Quando chega, você não acredita que tá lá. O pastor estava lá em casa passada, eu falei, pastor, quando você está orando por mim, pelos 50, o senhor fala assim com uma forma de dizer assim, caramba, Adriana tem 50 anos, você tá sentindo o peso disso? Ele, tô porque eu tenho 40, e eu tô vendo que eu tô para chegar lá, e a gente chega, eu falei, pastor, pois é, mas não parece, né, porque antigamente parecia que pessoas de 50, e a menina ali, a Márcia, falou para orar pro homem lá, e falou assim, é um senhorzinho já de 50 e pouco, ainda dei uma cutucada no Leonardo, falou, olha que nós já estamos na fila do senhor, você tá vendo que as pessoas falam até sem ver, mas quem chega lá, a gente escuta, antena assim, ó. Eu falei assim, não, foi, ele tem 50 e poucos anos, esse senhor. Não, mas depois que a gente prestou atenção naquela música que cantava antigamente, a gente que é de Minas Gerais e Goiás, né, a gente sabe que falava que panela velha é que faz comida boa e ela tinha 30 anos. Imagina quem tem 50, oh meu pai. Mas aí eu olho assim, né, no espelho e falo, gente, eu cheguei nos 50, que maravilha, agora eu tenho netinha. Aí eu agradeço todos os dias. E esse espírito agradecido, ele traz uma cura para a alma. Você dorme, que é uma beleza. Nesse livro da Ellen White, ela fala assim, não é só nele não, porque também eu escutei várias coisas sobre gratidão. Então, não sei a fonte exatamente, acho que foi um dos sermões do pastor Mark Filho. Ele falou assim que em 1996 começou a morrer um monte de gente de ataque do coração, ataque cardíaco. Aí eles começaram a investigar por que as pessoas, até jovens, acima de 45, entre 60, estavam morrendo de ataque do coração. Um monte de gente chegando no pronto-socorro, muita morte.
de coração. Não era vírus novo, não era uma doença nova congênita, não era uma coisa... Aí descobriram, nessa época, se vocês pesquisarem, o tal do estresse. O estresse estava matando pessoas, estresse mata. Porque quando você está estressada, você produz muita adrenalina, norepinefrina, tudo aquilo que é colocado na veia do paciente que está lá na UTI entubado, que o coração dele precisa de bater. Aí o seu coração bate muito mais acelerado, o seu corpo todo está estressado. E ele contou que os médicos viram que as pessoas que são mais gratas, que têm mais gratidão, é como se fosse um antídoto. Não tem um antídoto lá no hospital para o estresse. Então eles mandam você se alimentar bem, fazer exercício físico, tomar água, relaxar, fazer yoga, fazer meditação e tal. Só que é um paliativo, ainda não diminuiu muito. O que diminui é um espírito de gratidão. Então, os adventistas do sétimo dia, que são as pessoas que conhecem a Deus, que esperam a volta de Jesus, deviam ficar o dia inteiro grato. De manhã até de noite, o tempo todo grato. Senhor, eu não tenho tanto dinheiro na conta, mas eu sou grata. Eu estou na igreja hoje, eu sou grata. Eu tenho esse vestido para vestir, eu sou grata. O tempo todo, gente. Então, a mensagem é essa. Que horas são? 12h17. E tem muitos versos bíblicos, olha só. Deixa eu só, para encerrar, ler alguns versos aqui, ó. Em Provérbios 15:13 diz: a alegria do coração transparece no rosto. É uma outra versão. Em João 6:11 diz: então Jesus tomou os pães e deu graça. Então a primeira coisa que Deus fez, antes de multiplicar, deu graça. O Leonardo diz que, de novo lá vai ele, hoje eu peguei ele ora para comer aonde ele estiver. Pode ser no Põe Louco, aonde for. Aonde é, Leonardo? Você come? Porque como ele trabalha na construção, tem dia que ele tá lá longe, aí ele não vai lá em casa, é muito raro. Aí ele come nesses lugares que come. Do nada, no meio de todo mundo, assim, ele ora. E quando a gente vai final de semana passear, aí a gente chega lá, eu, Arthur, Davi e tal. Já orou? Vamos orar? É uma coisa, assim, que ele não tem vergonha, não, na frente dos outros. E ele ora, abraça. Aí eu acho, assim, bonito, né? Porque ele é menos adventista de tempo do que eu. De tempo, só. Agora já virei graduação. Aí... E a gente que é crente tem uma vergonha de orar perto dos outros, principalmente em restaurante e em lugar público. A gente ora assim, fecha o olho, fica caladinho com a boca, assim, abre o olho e come, rapidinho. Ele não, ele ora mesmo. Senhor, muito obrigado por esse alimento, abençoe todo mundo. Amém. Aí todo mundo dá amém. Todo mundo tá vendo que a gente orou. Então Deus ensinou a gente a dar graça pelo pão. Ele faz melhor digestão quando a gente ora. Tomando o pão deu graça. Esse eu já li. Dos 10 leprosos. Então, a maioria dos sermões sobre gratidão fala dos 10 leprosos, mas o que eu percebi é que, se tirar da porcentagem, eram 10. Um voltou, quer dizer que 10% são gratos. Se colocar na população hoje, significa que 10% do povo realmente é grato, do mundo, do planeta Terra. É pouco demais. É 10% que é grato, e é verdade. Assim, não é que conversa com as pessoas para vocês verem. Mas você não quer que eu agradeça por causa disso, né? Quando está escrito lá em tudo da graça, a gente não vai agradecer pela tragédia, pelo acidente, pela doença, não é isso. É que apesar disso ter acontecido, eu tenho Deus comigo. Essa é o espírito de gratidão. Senhor, eu estou nesse leito da cama, o médico vai vir aqui agora, vai fazer esse exame em mim, mas eu tenho a time da paz, a paz que insere todo entendimento. Eu não estou agradecendo porque eu fui diagnosticada com câncer, por exemplo. Não é isso, mas é que mesmo tendo câncer, eu tenho paz aqui e aqui, de que se eu morrer, ainda assim, quando eu acordar, diz que quando a gente acordar, não sabe quanto tempo passou. Para nós vai ser igualzinho dormir, você acorda assim, Jesus voltou. Você não sabe se passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Fala. Porque o Senhor é contigo, né? O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Você não se sentir vazio não, abandonado, sozinho. Isaías 26:3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Então essa perfeita paz é aquela hora que a gente escuta as pessoas que deviam estar desesperadas, mas não estão em paz. Aí você fala, mas como é que você consegue, no meio dessa turbulência, manter a sanidade mental e a paz? Minha filha, eu confio em Deus. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, está na mão de Deus. Mas é na mão de Deus de verdade.
Abacuque. Lembra da Arleide quando ela pregou na nossa igreja? É aí que eu prestei atenção. Mesmo sendo adventista, tem versos bíblicos que a gente sabe, eles fazem mais efeito na nossa vida quando uma outra pessoa fala que aquele verso teve um negócio na vida dela. E ela leu Abacuque, versos 3, 17 a 19, que a Neta também já leu para a oferta, que fala assim que mesmo que não florescer na figueira, ainda assim eu exultarei. Então não é só quando o campo está cheio de vacas gordas, não. Nas vacas magras a gente ora também. Em Romanos 5, 3 a 5 diz que a tribulação produz perseverança. É o que eu estou dizendo. As pessoas, mesmo no meio de tudo, elas sabem que depois o sol vai aparecer, depois da tempestade. Porque você, porque mesmo se morrer, quando o sol que eu tô falando depois da tempestade, é Jesus voltando. Imagina? Tá. Eu não sei. Tem hora que eu tenho um monte de coisa pra falar e tal. Mas eu não sei se vocês já pararam pra deixar os pensamentos. Sabe aquela hora assim que você tá viajando nos seus pensamentos, em outras palavras? Que você separa um tempo ali pra ficar pensando na vida. Aí eu já pensei nisso, assim. Como será abrir os olhos e ver Jesus? Porque se o corpo volta para o pó da terra e Deus não precisa desse corpo, porque tem gente que até perde o corpo, né? Morre queimado ou afogado, não vai ter corpo, não foi enterrado. Mas com o passar do tempo, o corpo se decompõe. Então a gente não precisa dele, a gente precisa disso aqui. É isso aqui que vai ser usado. Aí quando ele dá um novo corpo, que eu abri o olho, que eu ver que eu sou Adriana e que Jesus voltou. Vocês nunca pararam para pensar nisso, assim? Vocês pensam, né? É claro, adventista, esperando a volta de Jesus. Aí meu coração enche de gratidão. Eu penso assim, você quer saber? A vida não é fácil. Ela é difícil. A lutar é um leão todo dia que você tem que matar. Você tem que ter uma sanidade mental, você tem que ter a parte física do corpo, a parte financeira, a parte emocional. Então, todo dia tem um monte de coisa para você lidar. E mesmo assim a gente gosta. Imagina a outra vida, que não vai ter nada desses problemas. Eu não vou pagar aluguel, a casa é bonita, uma cama... não, acho que a gente não vai dormir, né? Dizem que a gente não vai dormir no céu. Vai cansar. Não vai cansar. Diz que as folhas lá da árvore vão ser a cura, né? Que a gente vai comendo, vai crescendo, e vai curando, e vai até chegar à estatura de Adão e Eva. Enfim, a mensagem de hoje é: durante os próximos 7 dias, coloque como tarefa você fazer 5 gratidões assim que acordar e 5 à noite. Isso que eu te falar à noite, porque quando você deitar pensando na gratidão, o seu subconsciente vai armazenar isso e vai rodar nisso no outro dia de manhã, sabe? Assim, é como se você colocasse um programa para rodar no seu computador, que é o cérebro, e no outro dia cedo você acorda grata. As pessoas que dormem com um problema tipo, de tanto pensar, acabou apagando, ela acorda mal-humorada, ainda com restígio, como se fosse ressaca do problema que ela estava antes, e ela não sabe nem de onde que vem aquilo. Tem sentimentos que nós sentimos que nós não sabemos por que nós estamos sentindo aquilo. Foi porque você guardou aquilo, armazenou e dormiu pensando naquilo. Não durma pensando em problemas. Se for problemas que você tem que resolver no outro dia, 9 horas da noite eu não atendo mais telefone. Tem certas pessoas da família, que todo mundo tem aqui, família, que gosta de ligar pra gente, de noite pra contar um BO que você não consegue resolver. Eu ficava brava, porque eu pensava assim, aí agora, como é que eu vou dormir? Com esse BO que você jogou em cima do meu colo de noite. Não podia ter sido amanhã cedo, que aí pelo menos eu tinha o dia inteiro pra pensar como é que a gente resolve isso. Então eu já não atendo mais. Aí quando o telefone toca assim, uma mensagem, não leio, não atendo. Eu falo assim, amanhã. Eu começo a fechar as comportas. Começar a ligar às 8. Você tem janelas no seu cérebro, você começa a fechar. O seu cérebro faz... Como a gente passa o dia inteiro muito ocupada, quando você deitar na cama, ele fala, agora eu vou te trazer uns probleminhas que você não quis pensar. Aí ele começa a falar, então, sabe aquele negócio que a gente tem que resolver? Aí você tem que fechar e falar assim, não, sério, amanhã a gente vê isso. Aí na oração você entrega para Deus, faz o seu 5 gratidão, você vai ver o tanto que sua vida melhora. Você tem uma... Quando as pessoas falam assim, à noite só tive pesadelo, pode ter certeza que antes de dormir você estava pensando um monte de coisa ruim. Então, cuidado com os pensamentos melancólicos, tristes e de pessimismo durante a noite antes de dormir. E o remédio para isso é a gratidão. Escreva num caderno. Eu tenho um caderninho lá na cabeceira. Começa escrevendo. Até ele se tornar automático, é melhor
como tarefa escrita, porque usa o cognitivo, o cérebro trabalha mais e você vai anotar lá 5 motivos de agradecer hoje. E agradeça. Vamos supor, se o pneu furar, você não vai... Como é que eu agradeço isso? Eu agradeço que eu tenho o AAA, ó, eu pago ele por mês, tá vendo? Por isso que foi bom, o cara apareceu lá, ó que beleza. Então tudo, você vai achar uma coisa boa no negócio, você vai achar algo para ser grato. E acha. Então é isso. O Leonardo disse que já tá bom. Ele disse que já tá bom de agradecer. Então, isso é um treino cerebral que fortalece as vias de esperança e regulação. Tá? Gratidão é a vontade de Deus e exemplo de Cristo. Eu vou convidar a todos, escrevi aqui, ó, convido a todos para fechar os olhos e agradecer por 3 coisas em voz baixa. Dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus. É isso aí, já li os versos bíblicos. A parte principal é o agradecer. Eu sei que cada um de vocês tem um motivo de estar morando nos Estados Unidos. Cada um tem, eu fui para os Estados Unidos por causa disso, eu fui por causa daquilo, eu tô aqui por causa disso. Eu gosto de escutar essas histórias, eu vim por um motivo. Aí a Simone, minha irmã, foi a primeira que veio. Essa semana eu fui conversar com ela, daí eu comecei a agradecer, aí eu vi o tanto que as coisas mudam, assim, da água para o vinho, como se fosse assim, eu estava nesse caminho, aí Deus põe esse caminho, e por causa disso aconteceu isso. Aí eu começo a chorar, falo assim, meu Deus, tem 13 anos que eu moro aqui, que bênção, Senhor, muito obrigada. E eu sou feliz todo dia. Se tem um negócio que eu não canso de agradecer, é de estar aqui. O Leonardo até olha assim pra mim, né, Leonardo? Assim, tipo assim, de novo, mas eu agradeço todo dia, não é, Leonardo? Sério? Todo dia eu agradeço por estar aqui. Quando eu vejo essas placas no semáforo, que eu leio que tá em inglês, eu falo, oh, beleza, olha lá, o negócio tá em inglês, eu moro aqui, que bom morar aqui, que bom estar aqui. Né, eu vou lá comprar água no negocinho, falo inglês com as pessoas, eu acho bom demais da conta. Tem 13 anos. Eu vim em 2013, 2026 de janeiro, vai fazer 13 anos. Eu agradeço como se fosse ontem. Parece que eu cheguei no aeroporto ontem. Não canso de agradecer. É todo dia. E quando fala mal, aí eu fico brava e defendo e falo, não, tá bom, é daqui pro céu. É daqui pro céu. Eu acho bom demais, demais. Eu não sei, E só de estar aqui, eu sabe, assim, não preciso de mais nada. Assim, muito, é isso. Eu agradeço. Assim, às vezes a gente coloca um patamar muito grande, que se eu chegar lá, aí vai ser bom. Quando eu tiver isso, quando eu comprar aquilo, quando eu morar isso. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, cheguei. E comecei a viver hoje. Nossa, mas é bom viver hoje, gente. Experimenta, eu não sei se... até você pode ter um objetivo, né? Comprar um carro maior, talvez, igual as minhas netinhas, não cabe nesse Prius, eu preciso de uma van. Eu vou comprar um dia, mas eu não tô triste que eu não comprei ainda, entendeu? Eu tô alegre mesmo assim, não tem nada não. Tudo está bom. Tudo tá bom. E quando vocês foram lá em casa sábado passado, eu fiquei tão feliz. Deixa eu chorar. Eu fiquei tão feliz de ter vocês como amigos, sabe? Todo mundo lá em casa, aquele tanto de gente. Aí eu vou lá fora, eu sei que vocês não puderem. A Sumaia teve a ideia. E vocês foram lá. E eu fiquei muito feliz. Aí eu falei assim, gente, não é que eu tenho gente que gosta de mim? Quando eu não sou de fundo sem choro, quando eu morrer, eu não vou chorar. Daí tem gente que chora. Tem um monte de gente que gosta. Eu fico super feliz. Super feliz. Muito, 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 muito. Então, esse é o convite que eu tenho para vocês. Espero, com essa experiência, ter motivado vocês a ser alegre. Toda vez que você começar a querer reclamar, olha onde está seu pensamento. Provavelmente ele não está no presente, ele está no futuro. Dá uma olhadinha. Assim, ano passado, o passado da depressão e o futuro da ansiedade. Se a pessoa parasse de viver no futuro, ela ficava menos ansiosa. E aí eu olho, eu tô fazendo uma coisa, eu tô olhando aquele negócio que eu tô fazendo. Eu entro no supermercado aqui, no Sam's Club, por exemplo, aí eu entro olhando pro negócio, eu não entro lá assim, no automático, sei nem o que eu vim comprar, onde que eu tô? Não, peraí, eu vim pegar esse negócio, e pega e paga e sai reclamando. Não, eu olho assim, nossa, olha o tanto de gente, nossa, olha esse negócio de Natal, e olha o chão, olha tudo. É presente, viva no presente. Eu vivo no presente, o máximo que eu posso. O máximo. E aí é o segredo da felicidade. A gratidão não é no que... Quer dizer, a gente pode agradecer pelo que já teve para
ter um espírito grato no hoje. Se eu já tive, Deus providenciou, hoje ele vai cuidar disso. E aí larga de mão, tá? O do futuro você larga de mão, o do passado você só vai lá só um pouquinho para lembrar que foi bom, alguma coisinha, mas fica aqui. É isso. A mensagem mais importante, vive hoje, vive o presente. Eu acho que estou no caminho certo. Aconteceu duas coisas comigo esses dias para trás, ela falou para mim de manhã assim, aconteceu isso e aquilo, e aí? Eu falei assim, ó, eu tenho Deus no coração, tudo bem. E foi. E ela falou. Desse jeito. Então eu estou no caminho certo. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. O Leonardo, de novo, eu tenho a tia Neuza, irmã da minha mãe, ela vem aqui, sabe? Aí ela fala assim, Leonardo, tudo você ri, né? Você tá sempre rindo, você não preocupa, né? Igual, por exemplo, nós estamos com 50 anos, a gente ainda não tem muita coisa que era para ter com 50 anos. Mas eu falo assim, mas e daí? A gente não tá feliz desse jeito. Porque a sociedade põe assim, com tal idade você tem que ter tal coisa. Você já tem que ter casado, você tem que ter tantos filhos, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter isso. Põe tanto cruz em cima das suas costas, aí as pessoas do mundo que não tem Deus começam a ficar infeliz. Porque eu penso assim, a maior felicidade é a graça, é Jesus voltar. Jesus já deu a salvação. Tudo que viver aqui é lucro. Pra quê? Exatamente tem que ser desse jeitinho que o mundo fala. Por isso que Jesus fala, segue a minha cruz, o meu fardo não é pesado. E o meu jugo é leve. Pronto. É isso. Jugo leve é isso. É você não se cobrar por coisas materiais que você é obrigado a ter e só assim você vai ter a felicidade. Não, a felicidade é agora. Hoje. Hoje eu tô aqui feliz, hoje eu tô aqui na frente da igreja. Hoje